Ao vivo conosco está o médico infectologista Jean Gorenstein. Ô doutor, boa noite para o senhor, obrigado por estar conosco aqui no nosso programa. Nós vamos primeiro, doutor, para a pergunta que chega de Belo Horizonte. Belo Horizonte é a primeira pergunta que vai ser respondida pelo médico infectologista. Por favor, vamos lá. A minha dúvida sobre o coronavírus é se a forma de contágio, como é feito o contágio assim na rua? A gente pega a gente é contaminado com aperto de mão, com abraço. A minha dúvida é essa. Pois é, essa é a primeira dúvida, não é, doutor? Muito tem se falado porque pega pelo ar, esse vírus dura muito tempo em superfície de plástico, no asfalto. Como efetivamente a gente pega esse coronavírus? Pois é, claramente é um vírus respiratório e a transmissão vai acontecer de pessoa a pessoa através de gotículas de saliva. À medida que eu estou falando, eu estou gotejando e, logicamente, espalhando o vírus. Mas existe uma possibilidade de disseminar um pouquinho mais quando eu tenho tosse e espirro, eu consigo atingir mais distâncias. Mas é importante a gente lembrar que as pessoas tossem, espirram e colocam em suas mãos. E a partir disso também cumprimentam as outras, dão um beijo no rosto das outras, aquele beijo molhadinho que pode conter, sim, o vírus. As pessoas coçam, colocam no seu olho, no seu nariz e na sua boca, existe sim a chance de haver a contaminação. Mas a gente tem que lembrar que não são só as mãos, não é só tosse e espirro, mas são as superfícies. Se alguém eventualmente tossiu em cima de uma mesa, alguns segundos depois eu coloquei a minha mão, eu tenho a possibilidade de grudar aquele vírus na minha mão e, de novo, se eu colocar nos meus olhos, nariz e a boca, eu tenho a possibilidade de me contaminar. Isso vai acontecer também no transporte público, à medida em que eu me seguro naquelas barras de apoio ou no corrimão da escada rolante e que alguém acabou de tossir, espirrar e colocou ali a mão. Então nós temos muitos cenários de risco. Por isso que neste momento o ideal é que as pessoas, especialmente as pessoas que são idosas, pessoas que tenham problemas no coração, no pulmão, problema de imunidade, as mulheres grávidas, fiquem em casa. Ficar em casa significa não receber visita, não fazer grupos no condomínio para jogar um truco, um baralho. Não, as pessoas devem estar nas suas casas. As crianças devem evitar descer no playground, brincar com as outras crianças, irem para a rua e brincar com as outras crianças, porque elas sim têm a possibilidade de trazer para casa e, à medida que encontram, especialmente esse público que nós chamamos muito mais sensível, vulnerável, tem a chance de fazer formas graves e até mesmo fatais. Muito bem, nós vamos agora para Maceió. É do Nordeste, doutor, que chega essa próxima pergunta. Vamos ver o que o nosso telespectador lá de Maceió tem a perguntar. Eu queria tirar uma dúvida. É sobre o dinheiro. Que o dinheiro passa na mão de muita gente e se a gente tem algum risco de pegar o coronavírus através do dinheiro. E aí, doutor, o dinheiro passa coronavírus para a gente? É importante lembrar, principalmente, alguns estabelecimentos comerciais vão continuar funcionando, especialmente aqueles essenciais. Então, aquelas pessoas, não só o dinheiro, mas cartão de crédito, o uso daquelas maquininhas de cartão que são usadas para o pagamento, são locais, sim, que podem conter a presença do vírus. Então, para quem vai continuar, infelizmente, trabalhando, uma vez que esses são serviços essenciais, mantenham a distância das pessoas, não tenham contato, não deem a mão, não deem abraço, não deem beijo, usem o álcool gel de uma maneira muito mais frequente, principalmente ao receber o dinheiro, ao usar o cartão de crédito, ao cartão de débito, porque essas são formas, sim, de contaminação. Muito bem, vamos agora à pergunta que vem de São Paulo. Vamos lá. Bicho de estimação, pode pegar o corona? Uma pergunta muito bem feita, afinal de contas, nesse tempo em que a gente fica confinado em casa, o contato com os bichinhos é maior. Pois é importante a gente saber que os pets, os cachorrinhos, eles têm o seu coronavírus e esse coronavírus ele não passa para o homem e do homem não passa
para esses cachorrinhos. A gente tem, porém, uma referência em Hong Kong que eles identificaram num cachorrinho a presença do Covid-19, esse vírus, coronavírus mutante. Mas esse cachorrinho estava muito bem, não tinha sintomas, portanto, a princípio, essa contaminação de um para outro acaba não existindo. Bom, então a distância que a gente precisa ter das pessoas, né, que são transmissíveis, para os bichinhos não. Vamos para o Nordeste, na Paraíba. João Pessoa vem a pergunta, vamos ver. Se eu estou com sintomas do coronavírus, qual que é a medicação que eu devo tomar? Qual que é as medidas que eu tenho que tomar? Pois é, tem remédio? A gente viu hoje alguns anúncios de remédios que podem tratar rapidamente, mas hoje, aqui na mão no Brasil, o que é que se tem? Pois é importante nós lembrarmos que 80% dos casos são pacientes que têm poucos sintomas. Os sintomas é nariz entupido, dor de garganta, febre baixa. Lembra o quê? Um resfriado. É diferente da gripe. A gripe, contudo, dá dor no corpo, dor nas juntas, as pessoas não têm nem disposição para sair das suas casas. Essas pessoas, elas não vão procurar serviço médico e elas vão apenas tomar medicações que nós chamamos sintomáticos, que melhoram sintomas. Está com febre, vai tomar um antitérmico, está com dor, vai tomar o analgésico. Porém, 20% tem um comprometimento maior. Dor no corpo, dificuldade para respirar, uma febre que não abaixa. Essas pessoas vão precisar procurar o serviço de saúde e vão ser internadas. 4% delas podem ter formas graves. Portanto, 80% nós não tratamos com medicações específicas. Nós vamos tratar, sim, com formas graves. Nós não temos ainda medicações específicas. As medicações estão sendo estudadas. Nós temos vários estudos, seja no Japão, com uma medicação antiviral, que mostrou uma efetividade em alguns pacientes, assim como o uso de uma medicação que é um antimalárico, que é a cloroquina, que tem mostrado em 40 pacientes que foram utilizados 100% de sucesso. Eram pacientes graves, portanto, eles estão restritos a pacientes graves. Doutor, uma pessoa que pega o coronavírus, se tudo correr bem no tratamento, em quantos dias ela fica curada? A primeira questão é, como nós dissemos, é um vírus respiratório, geralmente 3 a 7 dias, ela tende a começar o período que a gente chama de convalescência. Mas ela ainda é obrigada a se manter exatamente em isolamento, uma vez que a gente ainda detecta vírus até o 11º dia. Então ela melhora. Aquelas pessoas, infelizmente, que evoluem de uma forma grave, podem perdurar os sintomas por muito tempo e é essa a grande preocupação, porque elas podem necessitar suporte em UTI, principalmente com aqueles respiradores para levar a oxigenação mais facilitada, que pode fazer com que elas se prolonguem na UTI 2, 3 semanas. Portanto, uma forma extremamente grave e bastante arrastada desses quadros. O nosso infectologista, Dr. Jean, continua aqui conosco a postos. O Dr. Jean fala de uma maneira muito simples, muito fácil conosco, tirando nossas dúvidas. Vamos agora para onde? Da onde é a pergunta? É João Pessoa agora? João Pessoa, na Paraíba. Vamos ver o que o telespectador de lá tem a perguntar para o médico infectologista. Vamos ver. Sou motorista de aplicativo. E se eu estiver utilizando o álcool em gel dentro do carro e passar numa lei seca, será que vai acusar no bafômetro? E aí, doutor, acusa? De forma alguma. Você vai aplicar o álcool gel nas mãos, somente nas mãos, até a região dos punhos. Nada além disso, não vai colocar na boca, não vai colocar claramente nos olhos. Mas é importante, você que é motorista de aplicativo, obrigatoriamente mantenham as janelas abertas, não use o ar-condicionado. Muitas vezes vocês vão aceitar pessoas que são sintomáticos respiratórios, ou seja, gente que está tossindo, que está espirrando, que está indo para um hospital, muitas vezes sem máscara. E hoje não adianta virar para você e falar, compra máscara e deixa no carro. Não dá, porque você também não vai achar. Mas deixe, além das janelas abertas, à disposição o álcool gel também para o seu passageiro. Pois é, mas no carro mesmo assim é delicado, porque você passa o álcool gel e imediatamente você já toca em alguma outra parte do veículo e isso acaba já contaminando. Existe uma outra forma que a gente pode desinfetar o carro com frequência, além de passar o álcool gel? Muito boa essa tua pergunta, porque é natural, então, que
após cada uma das corridas, de você deixar essa pessoa no ponto onde ela solicitou, imediatamente existem soluções que você pode passar, seja produtos como álcool, água sanitária. De toda forma, o vírus é extremamente sensível, ele é muito fino na sua parede, uma parede de gordura, então qualquer produto químico que possa ser utilizado em tecidos ou no próprio painel do carro, pode ser utilizado com muito cuidado. É importante que depois que você fez a aplicação, use de preferência lencinhos, aqueles lencinhos que são descartáveis, que são usados até para higiene íntima, que as mulheres ou para as crianças acabam se utilizando com frequência, devem sim ser utilizados e descartados num saquinho plástico. Pergunta agora vem de Bauru, no interior de São Paulo. Vamos ver. Minha dúvida é que eu uso o transporte público, né? Queria saber qual precaução eu tomar a respeito do transporte público aí. Essa é uma pergunta excelente. Quem anda de ônibus, por exemplo, tudo bem que nesse momento se pede para que seja evitado, mas se por acaso a pessoa tem ainda acesso ao ônibus, essas mesmas dicas no carro servem, por exemplo, para um banco de ônibus? Pois é, servem, mas a gente tem que ver vários cenários. Primeiro, nem só você continua indo de condução, de transporte público para o serviço. Várias atividades ainda continuam funcionando, não dá para fazer remotamente em casa e por isso essas pessoas se utilizam sim do transporte público. O importante é escolher alguns horários alternativos, olhar se aquela composição, se aquele ônibus está muito cheio, espere o outro, que tenham menos pessoas, mantenham sempre os ambientes abertos, janelas abertas, arejados, ventilados, para que haja renovação de ar, a utilização do álcool gel, ou não tem álcool gel, não estou achando álcool gel, o álcool gel que eu achei é caro, tem a possibilidade de usar aquele álcool a 70%, aquele álcool que a gente usa em casa normalmente. Coloque naqueles frasquinhos borrifadores que a gente compra naquelas lojinhas de R$ 1,99, coloque ali, vede bem, com cuidado, porque é um produto inflamável, mas se utilizem sim com frequência na limpeza das mãos. Uma vez que se eu me apoiar em alguma barra de apoio e colocar, como eu disse, a mão no olho, no nariz e na boca, eu vou ter a chance de me contaminar. Não é que o vírus passa pela pele, mas a mão é uma grande forma sim de contaminação. Então, os bancos, como nós havíamos falado para os motoristas de aplicativo, antes de você sentar, passe esses lencinhos umedecidos com o álcool ou o próprio álcool gel, proceda a limpeza e não esqueça de descartá-lo dentro de um saquinho plástico. Muito bem. Agora, eu quero que o senhor mande um recado para minha mãe, porque eu disse a ela que ela não pode, né? Ela já tem 65 anos, não pode fazer nem exercício físico na rua. Eu falei, mãe, tem que ficar em casa. E ela me responde, mas meu filho, o médico disse que se faz exercício, aumenta a imunidade. O que é que o senhor, como médico infectologista, nessa época de pandemia, pode dizer, não só para minha mãe, quanto para as outras pessoas acima de 60 anos? Especialmente para as pessoas acima de 60 anos, mas todas as pessoas hoje que estão, as escolas pararam de funcionar, as academias deixaram de funcionar, é para que as pessoas fiquem nas suas casas, não é para dar férias, descanso. As pessoas têm que ficar em casa, reclusas, não é para passear. Eu viro e digo assim, não, eu vou só dar uma voltinha lá na rua, vou fazer 2 voltas na quadra. Eu moro no 14º andar, eu vou encontrando o pessoal do 7º, do 5º, do 6º no elevador. Um entra tossindo, o outro espirrando. Quer dizer, são cenários de risco que a gente acha que não faz parte. Fazem parte, são perigosos. E mais, por mais que você tenda a ficar isolado, falar, eu estou ao ar livre, não tem preocupação, é natural que você esteja próximo a pessoas que possam estar contaminadas. Então, não façam isso. A orientação para todas as pessoas que podem desenvolver formas graves de doença é ficarem em casa. Quem são essas pessoas? Pacientes idosos, pacientes que tenham já problema na sua imunidade, estão fazendo tratamento de câncer, têm diabetes, pacientes que já têm um problema no coração e no pulmão, devem estar muito atentos. E mais do que isso, não recebam visitas em casa. Cuidado que as crianças, por exemplo, acabam sendo grandes vetores de vírus respiratórios, não só o próprio coronavírus, como o próprio influenza, que é o vírus da gripe, que está presente no nosso meio e é esse motivo que faz com que a própria vacinação
de gripe tenha sido antecipada pelo Ministério da Saúde. Muito bem, agora são 11h15, muitas perguntas também nos chegam pela hashtag Coronavírus Plantão. Mas agora, doutor, nós vamos para a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. De lá vem a pergunta. Eu uso o alho para evitar essa doença que está dando aí, coronavírus. O senhor acha que adianta alguma coisa? Alho, vitamina C, tomar suco de laranja, água com limão espremido. Isso tudo realmente funciona? Olha, não existe nada que melhore a imunidade das pessoas. A gente já aprendeu com as nossas avós que uma boa noite de sono, alimentação saudável, hidratação fazem bem, mas elas não são capazes de prevenir doenças respiratórias, inclusive o coronavírus. Então, dessa forma, procurem fazer todas as formas de prevenção de forma adequada, porque aí sim vocês estarão protegidos. Muito bem, essa foi a pergunta vinda de Minas Gerais. Agora nós vamos voltar para o Nordeste, Maceió. Vamos ver. Sobre o uso das máscaras, assim, quem realmente deve usar? Porque assim, a gente vê as pessoas usando, talvez cause até um alarde falso, entendeu? Queria saber se quem realmente deve usar. Pois é uma polêmica grande em torno disso, né? Quem deve usar? Muita gente acha que com a máscara vai estar mais protegido para não pegar, mas eu tenho visto os médicos falarem, doutor, que a máscara serve para evitar a propagação, para evitar que alguém passe a doença para outra pessoa. Afinal de contas, quem deve usar? As pessoas que devem usar as máscaras são as pessoas que têm o diagnóstico ou a suspeita de terem o diagnóstico do coronavírus, as pessoas que estão na assistência direta, os profissionais médicos e paramédicos que estão em atendimento nos hospitais, nos prontos-socorros, devem sim fazer uso das máscaras, bem como aquelas pessoas que estão cuidando desses pacientes. Mas nós temos que lembrar mais. Nem todas as pessoas podem ficar em casa, precisam ir para o hospital, que são exatamente ou aquelas realmente que estejam doentes ou aquelas que fazem tratamento de quimioterapia, que não podem suspender o seu tratamento. Essas obrigatoriamente devem usar as máscaras. As outras não devem fazê-lo. A proteção não é suficiente, ela protege exatamente do indivíduo doente, expelir e contaminar o meio ambiente, mas o contrário, até porque a duração da máscara acaba sendo de 2 horas. A gente acaba espirrando, falando, umedecendo a máscara, ela perde a sua efetividade. Então é importante nós lembrarmos que se a gente utilizar a máscara de uma forma inadvertida, inapropriada, vai faltar máscara para quem precisa. Exatamente. Então, tá aí esse recado. Isso é muito importante. Tem que deixar a máscara realmente para quem tem a necessidade urgente de usar, não é? Vamos a uma pergunta que veio pelas nossas redes sociais. Deixa eu ver. Dark Salmoura, tenho vitiligo, rinite, gastrite. Estou no grupo de risco? Vamos lá, são 3, doutor. Vitiligo, rinite, gastrite. É grupo de risco? De forma alguma, nenhuma dessas doenças representa risco de formas graves, mas todos nós temos risco. Por isso que a prevenção é fundamental. Sim, mas quando ela pergunta grupo de risco, a pessoa precisa se isolar mesmo sendo jovem com essas doenças? Hoje nós temos o que nós chamamos de transmissão comunitária sustentada. Nós temos uma circulação de vírus muito intensa e por isso essas medidas que estão sendo tomadas são tão efetivas. É importante a gente lembrar que a gente não está enxergando esse inimigo e a gente está falando, mas eu não estou entendendo que as pessoas estão sendo impedidas de circularem, o comércio fechando, o impacto econômico. Na verdade, esse inimigo já chegou. Aquelas pessoas que já estão tossindo, espirrando, muito sutilmente, a gente fala, é um resfriadinho, já é o coronavírus. Então, todas as pessoas incorrem nos grupos de risco. Quando a gente fala na preocupação de grupos de maior risco, são aqueles de maior risco de desenvolver formas graves. Então, nesse momento, principalmente nas cidades brasileiras em que já exista a circulação comunitária sustentada, que eu já não tenho nenhuma referência, veio da China, viajou para a China ou entrou em contato com... Não, são pessoas que adquiriram isso aqui mesmo no Brasil, em algumas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, devem evitar
essa circulação. Quanto mais nós nos pouparmos dentro de casa, nós não estaremos nos infectando e, mais do que isso, não estaremos levando para aquelas pessoas muito mais frágeis, aquele idosozinho frágil que, com a minha atitude irresponsável, podem morrer. Doutor, após um mosquito picar alguém com coronavírus, né, é a Ana Clara que está fazendo essa pergunta, e após o mosquito picou alguém com coronavírus, aí depois ele picou outra pessoa, passa coronavírus? O coronavírus é um vírus respiratório, ou seja, a transmissão, a maior concentração desses vírus vão estar nas secreções, seja pelo nariz, pela garganta, eliminadas pela tosse, pelo espirro. Só que quando a gente tosse, muitas vezes a gente engole essa secreção e que vai para o intestino, por isso que alguns indivíduos fazem diarreia em alguns períodos. Então essa diarreia pode ter a presença do vírus, mas mosquitos ainda não existe nenhuma revelação. Acredita-se que não, mas eu acho que é um vírus novo, nós estamos conhecendo ele agora, mas a princípio essa não seria uma forma de transmissão, assim como a forma sexual, de transmissão sexual. É claro que a proximidade de duas pessoas trocando secreções respiratórias é um favorecedor, mas a transmissão sexual, como aconteceu, por exemplo, na Zika, isso não foi identificado ainda no caso do coronavírus. Muito bem, olha, na rede social chega outra pergunta. Vamos ver qual é, por favor. #coronavírusplantão. Quais cuidados deve-se tomar pessoas especiais, pessoas com síndrome de Down? Pois é muito importante que muitas crianças são muito frágeis. Dependendo o grau realmente de comprometimento da síndrome de Down, é muito comum a presença do que a gente chama de cardiopatias, que são as doenças do coração. Portanto, elas fazem sim parte do grupo de risco e devem ser preservadas. As pessoas que têm crianças assim em casa e são obrigadas a saírem e voltar para suas casas, cuidados devem ser tomados. Deixa uma roupa ali logo na entrada, limpinha. Cheguei da rua, tiro essa roupa, passo o álcool gel, coloco aquela roupa nova e antes de abraçar e beijar, seja essa criança ou um velhinho frágil e doente, vai tomar um banho, se purifique e aí sim, evite o contato próximo, mas de toda forma você vai estar um pouco mais segura para não levar a possibilidade de contaminação dessas pessoas. Vamos girar, vamos ver São Paulo. Você que está chegando agora, são 11h23 no horário de Brasília. Daqui a pouco um giro com os nossos repórteres pelo Brasil e outros países, com os nossos correspondentes, para falar sobre coronavírus. Pergunta agora de São Paulo. Dá para namorar normalmente com coronavírus aí especiado? O povo quer namorar, já está explicado, né? Nesse momento, toda distância é pouca, né? Pois é, o beijo. Então, por exemplo, é natural que as pessoas cheguem em casa, beijem o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. O beijo, por si só, é uma forma de transmissão. O beijo na boca, mais do que nunca. Então, hoje, a gente vai precisar criar alguns hábitos. A gente pode voltar nesses hábitos daqui a algumas semanas ou meses. Evitem esse contato próximo com as pessoas que a gente tem. Era muito comum, antigamente, quando a gente tinha um bebezinho, alguém falava assim, olha, não dá um beijinho na mão dele, não beija o rostinho dele, porque você tem a chance de contaminar. Então a gente beijava onde? Beijava o pescocinho lá atrás, que ele não tinha chance de tocar. E algumas coisas nesse sentido, para a gente evitar deixar essas secreções ficarem muito próximas e, logicamente, a gente também não estar impedido de acarinhar as pessoas que tanto nós amamos. Nós vamos agora a uma pergunta da doutora Raquel. Doutora Raquel está aqui comigo? Doutora Raquel, boa noite, obrigado por falar conosco aqui no Plantão da Record. Boa noite. Bom, eu já começo com uma pergunta do Tiaguinho. Tiaguinho 5 no Twitter. Minha mãe tem bronquite e asma. Ela faz parte do grupo de risco, doutora Raquel? Sim, ela faz parte do grupo de risco e normalmente essas pessoas têm que estar bem com cuidado, seguindo o seu acompanhamento ambulatorial e fazendo uso das suas bombinhas. Então, a próxima pergunta que vem de Bauru, doutora, também aqui no interior de São Paulo. Vamos ver.
Minha dúvida é a seguinte, sou maquiadora e a gente acaba usando os mesmos pincéis em várias pessoas. Então eu queria saber qual que é o cuidado que eu devo ter com a higienização deles para que não cause nenhum tipo de contaminação. Isso é uma boa pergunta, né? Muito boa pergunta, Luiz. É o seguinte, o ideal é ela montar kits para fazer o atendimento de cada pessoa, cada cliente dela. E ela tem que fazer a higienização desses pincéis. Não pode usar um pincel em outro cliente. Doutora Raquel Moarec, que é médica infectologista, quem veio a ter coronavírus pode ter de novo, pode ter pela segunda vez? Quem faz a pergunta pela hashtag Coronavírus Plantão é a Lucielena Nails. Olha, Lucielena, é o seguinte, o único trabalho que a gente tem são pessoas que já tiveram lá na China, fizeram um trabalho onde 15% deles tinha exame positivo. A discussão ainda está não sabendo se essas pessoas podem replicar ainda por 30 dias ou se elas pegaram novamente. Isso ainda não está definido, tá? Mas aparentemente seria só um resquício de manutenção de quem já teve. Muito bem, vamos lá, pelas redes sociais, mais uma pergunta, por favor, na tela. Raquel pergunta, escutei de amigos e estudantes de enfermagem que álcool em gel não resolve. Então, no final das contas, usar álcool em gel nas mãos ajuda ou não ajuda? A gente já disse que sim, né? Várias vezes aqui, ajuda, não? Olha, as pessoas têm sempre dúvidas. A principal coisa é lavar as mãos, né? Água e sabão é a primeira forma de defesa. Fora isso, acho que já falamos bem, o álcool gel, ele são para você usar nas oportunidades de você, quando não tiver a pia para lavar, você usar em 2, 3, 4 oportunidades de higienizar a mão, e não deu álcool gel. Muito bem, vamos lá, mais uma pergunta das pessoas que estão nos mandando as dúvidas pela internet. É a Jéssica, é isso? Jéssica, meu pai é operado do coração e fez transplante de córnea, além de ter 60 anos. Quais as recomendações para as pessoas como ele? Transplante de córnea, problema cardíaco, inclusive com cirurgia, é um grupo de risco, além de tudo, acima de 60 anos. Luiz, esses são as principais pessoas que a gente precisa tomar cuidado, os hipertensos e os diabéticos, né? E os acima de 50, 55, 60 anos. Eles têm que conversar com o cardiologista para avaliar se as medicações estão adequadas, se tem como trocar ou não o remédio, se tiver com uma não adequação disso. Então, são os principais cuidados. E os familiares fazer aquela defesa de rebanho para que proteja o familiar que tem essas doenças em casa. Muito bem, olha, vamos agora para Belém. Mais uma pergunta que agora vem do norte do Brasil. Vamos ver. Eu gostaria de saber, no caso das mulheres grávidas, qual é o risco que elas correm? Boa pergunta, doutora. Excelente. É o seguinte, todo mundo pergunta sobre isso. A gestante, ela é uma imunossuprimida por estar passando um pouquinho da imunidade dela para a criança e normalmente em todas as infecções virais elas são como se fosse um grupo de risco. Não tem o trabalho definidor se a gestante faz parte do grupo de risco de corona, mas como é no quadro geral, ela entra. Agora, doutora, só para a gente finalizar, se os Estados Unidos já sinalizaram com remédio contra a malária tem sido eficaz contra o coronavírus, se aqui no Brasil a gente também tem esse tipo de combate, já tem um medicamento por aqui, imagino eu, por que não se usa a partir de amanhã já nos pacientes mais graves? Então, os trabalhos que foram feitos não foram tão definidores. Nós temos o fosfato de cloroquina, que é um antimalárico, e tem o hidroxicloroquina, que é um medicamento para imunomodulador, né? Então, para artrite reumatoide. O que acontece? São medicamentos que precisam ser analisados e colocados em prática para saber qual seria o melhor numa pessoa que está com coronavírus agora. Não quer dizer que nós não vamos usar ou não. É que são trabalhos iniciais e foram feitos in vitro. Vai ser começado um trabalho nacional e provavelmente vai ser posto em prática, principalmente em pacientes graves. Doutor Jean, eu estou pronunciando certo o nome do senhor, assim como o meu tem uma pronúncia diferente, sem dúvida nenhuma. Qual que é a pronúncia correta? Tá certíssimo, agora em Einstein mesmo.
Está aí, perfeito. Vamos lá a uma pergunta que vem então do interior de Minas Gerais, Varginha. Vamos ver. A gente vê a pessoa falar muito sobre álcool em gel. E temos visto também nas redes sociais que álcool em gel está sendo produzido em casa. Eu gostaria de saber se isso é certo. Diz que mistura com gelatina. Funciona mesmo, doutor? As pessoas não devem se utilizar desses álcool em gel produzidos em casa. Não é para fazer dessa forma. Toda vez que a gente escolher um produto industrializado, é claro que nós teremos toda a segurança em usar esse produto. Não haverá, primeiro, a concentração do álcool, sem produtos que possam levar a danos da própria pele, aquelas dermatites, aquelas irritações da pele. Então, não façam a utilização desses produtos. Se eu não tiver a possibilidade de encontrar o álcool em gel, se o álcool em gel tiver caro, eu não tiver a condição de estar comprando, podem usar sim o álcool convencional, aquele que a gente usa dentro de casa para fazer a limpeza de uma forma tranquila, que isso não vai comprometer. E lembrando que mesmo o álcool em gel ou o álcool convencional, ele não substitui a lavagem das mãos. A gente precisa lavar as mãos. Vocês percebem que quando a gente passa álcool em gel, quando você vai lavar a mão, saem aqueles resíduos, porque saem não só o próprio álcool em gel, como todas as impurezas de poeira e tudo aquilo que a gente acaba grudando na mão. Então não esqueçam que álcool em gel é utilizado naqueles momentos em que eu não consigo lavar a mão com água e sabão. Doutor, de tudo isso que a gente tem ouvido falar sobre remédios para tratamento, ainda não vacina, porque a gente sabe que a vacina pode ser mais demorada. Mas a que passo nós estamos para ter um remédio eficaz contra o coronavírus? Já falamos sobre o que combate malária, já tem de outro tipo de doença. Qual esperança que a gente pode ter de ter na prática um remédio que pode reduzir o tempo de tratamento? Essa pergunta é importantíssima porque cada vez mais o mundo enfrenta pacientes graves e a gente não pode ficar de mãos atadas como médicos e deixá-los ir. A China se utilizou de várias medicações, inclusive medicações que eram usadas no ebola, algumas medicações que são ainda usadas na linha de frente para tratamento de AIDS. Nós não temos muitos trabalhos, eles não revelaram esses muitos trabalhos, mas ajudaram e colaboraram junto com especialmente Estados Unidos, Reino Unido, e com isso várias experiências estão sendo trazidas e com isso nós poderemos ter em breve a liberação desses medicamentos, mas tudo isso vai ter que ser muito bem analisado junto com os órgãos de vigilância, Anvisa, Ministério da Saúde, para que a gente possa sim ter essa disponibilização desses produtos, até porque eu não posso tratar ebola, esquecer que eu também tenho que tratar malária, por exemplo, no caso da cloroquina. Muito bem, vamos a uma pergunta que vem de João Pessoa, na Paraíba. Eu gostaria de saber se aqui com essa temperatura quente do Nordeste, se o vírus se propaga com maior rapidez do que em locais mais frios. E aí, doutor? É importante a gente lembrar que a gente já teve, além dessa mutação, a modificação da genética do coronavírus, a gente já teve duas ocasiões, uma em 2002, lá na China mesmo, e a outra em 2012, 2013, lá no Oriente Médio. Ou seja, o Oriente Médio com temperaturas muito altas, de deserto, e temperaturas muito baixas à noite, especialmente à noite. E mesmo assim, o vírus se propagou de uma forma também bastante rápida. Então a temperatura ela não é capaz de mexer com o vírus em si. Mas a gente sabe que temperaturas mais baixas, e lembrando que a gente está entrando agora no outono, é natural que as pessoas se confinem mais, se aglomerem mais, fechem as janelas, deixem de circular o próprio ar no transporte público, e a circulação dos vírus tende sim a ser maior, não só do coronavírus, mas do influenza, que é o causador da gripe, e de outros vírus de resfriado comum. Olha, acaba de chegar para a gente, doutor, só um minuto, estou conversando com o doutor Jean Gorenstein, que é médico infectologista. Informação que o estado de Rondônia registrou o primeiro caso confirmado de coronavírus. O paciente está internado na cidade de Ji-Paraná, mas é morador de São Paulo. Ele foi lá para a região a trabalho, tá ok? A primeira confirmação nesse estado. Eu continuo conversando com o médico infectologista Jean Gorenstein. Temos uma pergunta que vem agora da onde? Ok, no rodapé, pergunta do telespectador pela internet. O coronavírus tem algum tipo de alimentação para prevenir essa doença, doutor?
de forma alguma. A gente já falou que alimentação, mesmo que saudável, alguma medicação que melhore a imunidade, que não tem. A única forma que a gente tem realmente para fazer é sim se proteger. E é importante, eu vou reforçar isso, a gente tem que proteger essas pessoas que têm risco de fazer forma grave. E é hora da gente ter um pouquinho de solidariedade, de ter compaixão. A gente tem muitos velhinhos que moram sozinhos e a gente está pedindo para esses velhinhos não saírem das suas casas. Mas muitas vezes eles moram sozinhos, não têm filhos, não tem ninguém que cuide com eles. Então é importante, seja aquele que mora na comunidade, seja as pessoas que moram nos condomínios, identifiquem esses velhinhos, levem comida para eles, com todo o cuidado, logicamente, de manter a distância para também não levar, eventualmente, algum vírus, mas não permitam que esses velhinhos saiam das suas casas. E outro, a gente fala muito, olha, você vai para sua casa, se você está com sintomas respiratórios, então você fica num quarto, num cômodo afastado das outras pessoas. A gente tem que lembrar que a realidade do Brasil é outra. Nós temos muitos Brasis e muito próximo dos grandes centros existem as comunidades, que muitas vezes eu tenho 8 pessoas morando num cômodo. Então é muito fácil a gente dizer, vai para outro cômodo. Não tem, é aquele. Então a gente pede que as pessoas tenham solidariedade, os vizinhos, se tiverem pessoas idosas dentro desses cômodos, com alguém que tenha sintomas respiratórios, retirem esses idosos, abriguem esses idosos por um período, pelo menos, de 14 dias, para garantir que essas pessoas não sejam comprometidas, acometidas por esse vírus, que pode ser muito grave e pode matar, especialmente essas pessoas. Doutor, quem pegou coronavírus uma vez e foi curado, pode pegar de novo? A gente sabe que toda vez que eu me exponho num vírus respiratório, ou num vírus de forma geral, eu crio imunidade. É um vírus novo, a gente não sabe se eu vou criar imunidade, os anticorpos vão aguentar a vida toda. A gente vai saber isso, mas normalmente assim o é. Existiram 2 casos na China de pessoas que estavam melhorando e voltaram a apresentar os sintomas. Mas muito possivelmente isso esteja relacionado não com uma nova infecção, mas ainda o curso daquela primeira infecção. Como a gente às vezes tem, né, uma gripe mal curada, uma amidalite mal curada, que na verdade não é que a doença foi embora e depois voltou. Na verdade ela nunca tinha ido embora, pelo jeito, né? Palmas, Tocantins, é a pergunta, por favor. Eu queria saber qual a diferença dessa gripe que tem aqui no Brasil com esse vírus que surgiu aqui agora, que está já no Brasil. Ótimo, doutor. Vamos lá. Pergunta excelente. Surgiu a gripe suína em 2008. Todo mundo ficou desesperado, todo mundo achava que era o fim do mundo, criou-se um pânico e a gente sobreviveu, como vai sobreviver também ao coronavírus. Qual que é a diferença daquela gripe tão temida e que matou gente no H1N1, a gripe suína, para agora o coronavírus? Pois é. Vamos lá. Primeiro, são vírus diferentes. Eu tenho o coronavírus, que é um vírus modificado, o Covid-19, e eu tenho o H1N1, que é um outro vírus. Os dois geram infecções no trato que a gente chama respiratório, nariz, garganta, e podem comprometer o pulmão. É interessante que quando a gente fala, e aí que é a importância, é isso que eu quero que vocês entendam. Primeiro, se eu tenho um paciente com gripe, ele tem aqueles sintomas respiratórios, dor de garganta, febre, tosse, e junto com isso ele tem dor no corpo, ele tem dor nas juntas, ele tem um mal-estar tão grande que ele não sai para a rua. Ele vai procurar um médico, ele não vai para a rua. Por isso, ele até compromete 2 a 3 pessoas, cada paciente compromete ou infecta 2 a 3 pessoas, mas de toda forma ele vai para o hospital, ele fica em casa, ele não vai trabalhar, ele não vai para o transporte público, diferente daquilo que a gente vê no caso do coronavírus. O que vai acontecer? Eu tenho casos muito leves, sintomas que a gente está mais para um resfriado do que para uma gripe. Então eu tenho só entupimento no nariz, uma dorzinha de garganta, mas eu continuo indo para a academia, eu continuo indo para o shopping, eu continuo indo para o trabalho, usando o transporte público. Ou seja, à medida que eu vou fazendo isso, eu vou contaminando outras pessoas que por si só contaminam outras pessoas e levam para pessoas mais frágeis. E é isso que aconteceu na China, é isso que aconteceu na Itália. Eles perceberam, desde finalzinho de setembro, início de outubro, que vinha vírus circulando, mas as temperaturas eram baixas, inverno, não, isso faz parte. Na Itália, a mesma coisa, eles estavam no norte da Itália, perto da Suíça, bem no inverno.
isso é normal. Só que quando eles foram ver o número de pessoas acometidas, eles já impactaram nos idosos e naquelas pessoas que eram doentes. Moral da história, todo mundo chegou junto no hospital. Todo mundo chegou junto e de forma grave. Aqueles velhinhos, aqueles pessoas fragilizadas chegaram junto. E aí o hospital falava, eu não consigo atender. E eu não consigo porque muitos eram graves. Muitos precisavam realmente um suporte que a gente chama de suporte ventilatório, ajuda com um tubinho para levar o oxigênio lá para o pulmão, porque eles não conseguiam realmente respirar de uma forma adequada. Então é muito importante que a gente diminua essa progressão, que a gente diminua essa evolução, para que a gente não seja igual à Itália hoje, que não está dando conta, está deixando os pacientes morrerem desassistidos por má qualidade na assistência médica. Nós não temos este direito agora humano de fazer isso com essas pessoas. E cabe a cada um de nós que está nos assistindo fazer o seu papel de cuidar dos teus e da família. A gente mudou, a gente deixou de fazer aquela selfie, de ficar só olhando na gente para começar a olhar para aquela tia, que a gente fala, eu estou preocupado com a minha tia, mas você fala, 1 ano que você não fala com a tua tia. Ótimo, é isso, a gente tem que começar a ver os nossos. É hora da gente se preocupar com todas as pessoas que estão junto de nós nesse momento. Há uma corrida contra o tempo para conseguir respiradores, não é? Equipamentos que servem para entubar, colocar sob respiração artificial muitos dos pacientes com coronavírus. É porque todos esses pacientes que precisam ser entubados não têm capacidade de respirar sem a ajuda desse aparelho, mesmo sem o suporte de oxigênio, ou é porque entubando o paciente, o risco de contaminação para os médicos e para os outros pacientes é reduzido? Por que se fala tanto em produzir rapidamente, se fabricar rapidamente os respiradores? Você colocou muito bem, Bate. O que acontece? Quando você usa algumas máscaras que a gente usa para outras situações, para pneumonias, pacientes que vêm com desconforto respiratório, aquela dificuldade de respirar por uma pneumonia, eu posso usar um que a gente chama de suporte ventilatório não invasivo, ou seja, máscaras que ajudem a dilatar o pulmão e com isso ajudam esse indivíduo a receber oxigenação. Só que quando eu faço isso, eu ajudo a dissipar no meu ambiente, contaminando outros pacientes profissionais da saúde que estão no meu entorno. Então é fundamental que eu faça o que a gente chama de intubação precoce. Eu coloco o tubinho lá dentro e o tubinho vai levar oxigênio sem o risco desse vírus sair, ir para fora e contaminar as pessoas no entorno. Então, as duas questões estão intimamente relacionadas. Pois é, quando a gente vê um paciente entubado na UTI, né, sem o coronavírus, a gente sabe que aquela situação do paciente é grave, que é uma situação dramática. Então, para o coronavírus, não necessariamente quem está entubado está entre a vida e a morte? Pois é, geralmente quem está entubado, ele precisa oxigenação, a saturação, as alterações que o vírus causa, ele promove várias alterações e segundo alguns patologistas italianos, ele tem uma alteração que lembra vários vírus, desde aquele de vírus que causam alterações nos brônquios, diminuem o acesso do oxigênio, assim como diminuindo a capacidade de troca do oxigênio com aquele gás carbônico que a gente deveria pôr para fora. Bom, resultado isso, eu passo a ter o que a gente chama de insuficiência respiratória. Eu deixo de ter a capacidade de oxigenar os meus pulmões e isso é ruim, porque aquele indivíduo que tem um problema cardíaco, ele não consegue ter oxigênio, ele faz mais força no seu coração e com isso ele passa a ter o risco de infartar ou do coraçãozinho ficar mais fraco e dizer, buf, estou cansado, eu não vou conseguir trabalhar. É a insuficiência cardíaca também. A insuficiência renal também. Então, portadores de insuficiência renal, porque o vírus ele passeia pelo sangue. Quando ele vai pelo sangue, ele vai para o pulmão, ele vai para o coração, ele vai para o rim. E esses órgãos passam a sofrer o que a gente chama de disfunção. Ele deixa de executar o seu papel. Por isso, essa importância de nós evitarmos que essas pessoas se contaminem para não chegarem nessa condição. Ou, à medida que a gente bloqueia as pessoas, deixa as pessoas em quarentena, menos pessoas são infectadas a cada momento e com isso eu tenho a condição do sistema de saúde absorver essas pessoas para que elas possam ser melhores assistidas. É muito importante a gente salientar que o Ministério da Saúde ele se antecipou muito
muito. Ele foi extremamente veloz. Já em 3 de fevereiro, ele virou e disse, é uma emergência em saúde pública. Todos olhavam e diziam, puxa vida, que absurdo, não tem nem caso suspeito. Mas isso fez com que todos os planos de contingenciamento, todas as aquisições de produtos, de materiais, de medicamentos, contratações fossem muito mais facilitadas. Só para se ter uma ideia, o Brasil já considerava a pandemia nessa época, ou seja, que era uma epidemia em vários lugares, em vários continentes do planeta. A Organização Mundial de Saúde só foi fazer isso mais de um mês depois, no dia 11 de março, ou seja, se antecipou muito. Mas agora já não é só o governo que precisa agir, somos nós, a comunidade. Está literalmente nas nossas mãos, está literalmente na forma da gente poder proteger as outras pessoas. Fica alguma sequela para o paciente tratado de coronavírus após finalizar o tratamento? Pois é, não existe nenhuma referência. A China não fez isso, não falou, a própria Itália não falou, mas aquelas alterações que foram vistas por algumas necrópsias, ou seja, daqueles pacientes que morreram em decorrência do coronavírus, sugerem que, eventualmente, esses quadros pulmonares podem deixar sequelas. A gente sabe que alguns vírus, tem uns vírus respiratórios, por exemplo, um chamado sincicial respiratório, que deixa o bebezinho como bebê chiador, fica chiando, dando asma. E assim pode também acometer pessoas mais adultas e idosas. Talvez o coronavírus também seja um vírus que impacte no pulmão, deixando esse indivíduo mais sensível, uma resposta muito mais importante a ponto de promover até asma futura, sendo um indivíduo chiador mesmo. Doutor, te faço talvez a pergunta mais importante que os brasileiros devam se atentar nessa noite aqui no Plantão Coronavírus, que é a seguinte: quando efetivamente uma pessoa com suspeita de coronavírus deve sair de casa para procurar um atendimento de urgência? Qual é o sintoma específico que tem que fazer com a pessoa, dependendo de sua idade, quero que o senhor fale para jovens sem nenhuma doença e para as pessoas do grupo de risco, quando elas devem sair de casa e se expor num pronto-socorro? É importante a gente deixar as pessoas bem atentas que, na maioria dos casos, os casos são muito leves. Então, essas pessoas, eu quero ir testar. Não vai testar. A gente só vai testar para aquelas pessoas que forem internadas. Quem são as pessoas que vão ser internadas? São aquelas pessoas que tiverem desconforto respiratório, que tiverem quadros de febre que não melhoram, com piora da sua condição clínica. Elas estão muito mais comprometidas, fracas, precisam internar para suporte clínico ou elas precisam internar para receberem o suporte ventilatório, que é aquela oxigenação, como eu estou dizendo, e eventualmente iniciar um tratamento que nesse momento existe uma consideração de algumas sociedades, tanto de infectologia, de clínica médica, que enquanto nós não tivermos a segurança de uma determinada medicação, nós não podemos utilizar com o risco de agravar a condição clínica desse paciente. Então, por isso nós estamos aguardando a liberação dos órgãos maiores. Então, as pessoas que vão ao hospital são aquelas pessoas que estão com desconforto respiratório, aquelas pessoas que olham as mãozinhas e falam assim, nossa, a ponta do meu dedo está roxa, meu lábio está roxo, a minha musculatura respiratória, olha como está batendo mais forte. Quer dizer, essas pessoas precisam sim ir a um hospital. Então, é importante a gente deixar isso, que os pacientes idosos, os pacientes que tenham essas outras doenças de base, devem ser monitorados, porque eles podem evoluir de uma forma inicial, no 3º, 4º dia, igual à população comum, mas no 5º, 6º ou 7º dia podem piorar e ter esses desconfortos. Então, muita atenção a essas pessoas que tiveram sintomas, muitas vezes leves, mas que têm esses problemas, que eles podem agravar-se ao longo da sua evolução dos dias. Até porque hoje em dia, não é, com esse pânico que se criou e não deve se criar, porque podem ter certeza, né? A medicina está muito já avançando nessa área, eles vão chegar ao tratamento, os médicos brasileiros estão cada vez mais conhecendo o manejo da doença. Agora, além do coronavírus, a febre pode ser uma amidalite, a febre pode ser uma gripe, então apenas se é uma febre intermitente, ou seja, uma febre que não passa, durante quantos dias que eu tenho que ir para o hospital?
Pois é, é claro que a gente vai sempre avaliar essas questões, porque uma febre não obrigatoriamente esteja relacionado ao próprio coronavírus. Ela vai estar relacionada ao coronavírus a partir do momento que eu tiver sintomas respiratórios. Mas alguém vai dizer, mas não poderia ser gripe, não poderia ser outra virose qualquer? Pode, mas como a gente tem uma grande quantidade de vírus corona circulando no nosso meio, até que se prove o contrário, essas pessoas têm coronavírus e devem ser avaliadas. E como eu disse, se apresentarem esses sintomas de agravo, tanto na parte respiratória, estiverem apresentando um batimento diferente, dor do peito para respirar com dificuldade, estejam procurando as unidades de serviço. Muito bem. Atenção, olha, você que está chegando agora, esse é o compromisso do jornalismo da Record, sabendo que a informação é a melhor arma, uma das melhores armas no combate ao coronavírus. São perguntas, não é, do dia a dia que a gente precisa tirar sempre com os médicos, mas já chegamos aqui a uma conclusão. De qualquer maneira, você sentindo que está com sintoma de coronavírus, gripe, amidalite, nesse momento, se isole, se afaste das outras pessoas, mantenha uma distância até que os sintomas se mostrem realmente, né, o que são, como está funcionando no seu corpo, para procurar ajuda se necessário. Eu converso com o médico pneumologista Ricardo Henrique Teixeira. Doutor, boa noite, obrigado por ter nos aguardado até agora. Boa noite. Muito obrigado por estar aqui conosco. Vamos lá, eu tenho uma pergunta para o senhor, doutor, que vem aqui de São Paulo, da capital do estado mesmo? Então vamos lá. Eu sou de outro estado e vim para São Paulo para fazer compras. A grande dúvida é, eu vou poder voltar para casa? Dentro do avião tenho que usar máscara? Os procedimentos de rua valem dentro do avião também? E eu posso voltar, o mais importante? Bom, a orientação é que as pessoas se isolem, mas quem precisa e tem ainda acesso ao transporte, o que deve fazer, doutor? Bom, acho que, assim como o Jean falou, acho que o importante, né, é a pessoa tomar todos os cuidados em relação à parte respiratória, a parte de lavagem de mão, também é super importante. A máscara não é necessária para as pessoas que não têm sintomas, mas se a pessoa tiver algum sintoma respiratório, em primeiro lugar, obviamente não deveria entrar no avião, mas se for acabar entrando, acho que qualquer pessoa que tiver sintoma tem que pôr a máscara, né? E todos os cuidados com o gel, o avião, onde a pessoa encostar, né, de certa forma acaba sendo uma região potencialmente contaminada também. E o problema do avião, acho que diferente às vezes do ônibus ou da lotação em que você pode ter a janela aberta, é a questão do ar-condicionado. E o ar-condicionado realmente no avião acaba sendo um problema. Se a pessoa pode evitar viajar nesse momento seria o mais recomendável, mas de qualquer maneira tomando todos os cuidados. Doutor, uma pergunta importante. Pessoa que tem sintoma de coronavírus, mas ainda não diagnosticada com a doença, que segue em isolamento em casa, está com tosse, a cor do catarro mudou, a pessoa percebeu em algum momento do dia que a cor do catarro mudou. Isso é caso de ir para o pronto-socorro? Bom, eu acho que assim, o fato da cor do catarro mudar, eventualmente, pode significar uma co-infecção, né? Assim, os vírus respiratórios, de forma geral, eles acabam tendo uma secreção um pouco mais clara. A partir do momento que essa secreção passa a ter um aspecto um pouco mais amarelado ou esverdeado, ele acaba sendo um risco de ter tido um quadro secundário. Vale a pena, na verdade, evitar o pronto-socorro de modo geral, entrar em contato com o médico, tentar a assistência médica se esse quadro se prorrogar ou o paciente sentir uma piora dos sintomas, né? Mas de qualquer maneira a recomendação em geral é tentar ter algum atendimento médico, se você está pensando que isso pode ser, na verdade, uma infecção bacteriana associada ao quadro aí do coronavírus. Ok, vamos a uma pergunta que vem agora de Palmas, no Tocantins, por favor. Tinha uns parentes meus viajando e aí chegou lá em casa, e aí o que eu poderia fazer? E aí, doutor? É complicado, né, gente? Porque assim, todo mundo, a gente sabe que, de certa forma, muitas pessoas acabaram sendo pegas de surpresa, embora a gente tenha falado há bastante tempo a respeito desse novo vírus, isso não foi totalmente homogêneo. Então,
isso pode acontecer. O ideal é que as pessoas não acabem não visitando uma a outra, mas se chegou em casa, se tem sintoma respiratório, tem que ter, eu acho que o isolamento, né? Assim, não é hora de ficar visitando um outro, mas se por acaso chegar alguém em casa que tem algum sintoma respiratório, eu acho que essa pessoa a gente tem que acabar observando também depois se a gente não acabar tendo algum sintoma respiratório também. Muito obrigado, doutor Ricardo Henrique, médico pneumologista. Quero agradecer também ao doutor Jean Gorenstein, que falava agora há pouco conosco, não é? Excelente médico também, assim como o doutor Ricardo Henrique, sobre os cuidados nessa época de coronavírus. E eu tenho certeza que a mensagem deixada aqui por vocês e também pelo jornalismo da Record é que juntos, com informação, não é? E o trabalho das nossas autoridades, a gente vai conseguir passar por essa crise, sem dúvida nenhuma. Cada brasileiro precisa fazer sua parte.